Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como sempre, eu espero que sim. E vamos lá para uma daquelas polêmicas da história que eu adoro trazer a correção aqui para vocês, das poucas que eu já fiz, né? Mas em períodos de faculdade, eu fui bombardeado com a informação de que o cristianismo ele fez um mal muito grande para a mulher e também em outras vertentes havia interpretações que ele fez muito mal também para crianças. Será que isso procede de fato? Segue o vídeo aí. Eu já ofereci a vocês em vídeos passados a noção, o raciocínio, a linha de raciocínio de que boa parte da cultura ela se forma por aquilo, ou melhor, né, boa parte da cultura ela tende a oferecer também uma postura às pessoas de como elas vivem. Então, sendo minucioso com esse raciocínio, eu estou querendo que você entenda o seguinte, que aquilo que você interpreta na sua vida termina por criar em você uma postura de como você deve viver diante da vida, seus hábitos, seus procedimentos, suas interpretações, suas respostas aos dilemas e às implicações que a vida traz. Em algum momento, quando isso fica de forma geral, certo? Quando mais de uma pessoa começa também a ter essa mesma postura, esse mesmo procedimento de interpretação da vida que você tem, uma, duas, três, já logo uma comunidade, então elas vão criar traços culturais, tradições, rituais, hábitos que vão perpetuar aquilo, que vão fazer aquela lição de tipo de regra. Isso aconteceu com a visão cristã de mundo. No momento em que os cristãos eles começaram a entender a vida de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, as sagradas escrituras judaico-cristãs, elas ofereciam como a realidade que abordava a vida, eles então vão passar a entender de fato aquilo que os rodeia baseado nessa cosmovisão, certa cosmovisão cristã, baseado na tradição, na cultura cristã, naquilo que as pessoas olhariam e diziam, é assim que Deus disse que é, então é assim que tem que ser interpretado. E logo, quando isso virou maioria, que se estabeleceu uma cultura, houve pessoas que tiveram seus comportamentos, né, alterados e houve pessoas que também tiveram seu trato social mudado baseado nessa nova cosmovisão. Aí entra a questão de que quando a cultura ocidental ela abraçou a forma que o cristianismo oferece para interpretar-se a realidade da vida, o que foi feito da realidade na qual as mulheres e as crianças estavam inseridas? Lembrem vocês que quando certos valores eles dão certo, ou então até mesmo quando certos valores visivelmente eles são muito bem aceitos, né? Uma prova de que eles dão certo é quando eles se perpetuam pelo tempo, quando eles passam pela aprovação das implicações históricas, quando eles são uma boa forma de resposta para aquilo que a vida coloca como implicação. Então, para poder salvaguardar esses valores, salvar essa cultura e manter com que aquele funcionamento que fez bem para todo mundo permaneça em funcionamento, nós criamos instituições. Nós criamos meios para que aquilo ali fique guardado e ele prevaleça pelo crivo histórico. Exemplo, que a religião cristã criou a noção da própria igreja cristã, a católica, depois a protestante e a variação por aí vai. Entretanto, são cristãs, né? E essas instituições, elas serviram para manter vivo a chama da tradição e da cosmovisão cristã, a forma deles entenderem o mundo, e até hoje se perpetua. O que eu estou dizendo para você é que muito daquilo que nós entendemos hoje na modernidade, como nós olhamos para o mundo e tentamos entendê-lo, é uma tradição, herança, é uma herança deixada pelos antigos, né? Ainda temos muito de medieval em nós. Não estou dizendo que isso é ruim, não, pelo contrário, tem muita coisa que eu acredito que nós guardamos muito bem da época medieval e temos que manter isso vivo e temos que ter instituições para garantir que essas tradições elas se perpetuem. Por uma razão simples, através da aprovação do processo histórico, ela se manteve, ela fez bem, como é o caso do cristianismo na sua lida com mulheres e crianças. E eu vou mostrar para você isso aqui. Aí você pode indagar, Renato, então o que você está querendo dizer é que uma cultura trouxe melhoramentos a mais do que a outra? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Na sala de aula, o Enem no fundamental, a perspectiva, certo, de como é feito o ensino para crianças, não permite que esse raciocínio seja dado. Então, lá, sou funcionário público, mas aqui, minha parcialidade e imparcialidade fica clara para você,
você e eu posso dar com toda certeza a minha opinião. E a minha opinião, pela aquilo que o raciocínio, né, aquilo que a razão humana nos permite colocar, fazer uma comparação com a outra, de que sim, culturas ofereceram traços melhores do que outras, e a cultura cristã em longevidade, certo? Do seu processo de duração no tempo, e inclusive com um distanciamento muito grande de valores e proveitos, ela foi muito superior, ela foi muito melhor do que outras culturas. Eu posso dar alguns exemplos para vocês, já já chego nas mulheres e crianças, mas veja bem, se nós tivéssemos seguido com a cultura pérsia, da Pérsia Antiga, a Pérsia não valorizava o perdão, a justiça era nua e crua com relação a ela. E o perdão é uma coisa que garante uma estabilidade social, ela garante que as pessoas elas consigam até desenvolver a empatia, a noção da experiência própria através do perdão. Isso nós herdamos do cristianismo, mas tínhamos a cultura pérsia para copiar isso e não copiamos. Nós selecionamos sim traços da cultura, de certas culturas que são bons e ignoramos outras, porque existe verdades, valores e verdades universais, da qual nós perceptivelmente olhamos e percebemos que eles são bons e outros não são bons. Então, abraçamos aqueles que são bons e negamos aqueles que não vão servir para o nosso funcionamento social. Isso você pode dizer que é simplesmente um valor de julgamento humano. Eu vejo isso como uma verdade absoluta, certo? Tanto que você não vai encontrar culturas que valorizem praticamente o genocídio, que valorizem a infidelidade, a mentira, não. As culturas elas tenderam, certo, a valorizar a verdade, as que mais conseguiram se manter, a valorizar a verdade, a valorizar a fidelidade, certo, o apreço pelo bem, o bem comum, né, fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você, amar o próximo como a si mesmo, né? Esses valores culturais eles foram abraçados e hoje nós temos praticamente o discurso de direitos humanos pautado em cima desses valores e eles são cristãos. Né? Outros traços que você não gostaria de copiar, por exemplo, a cultura islâmica que ela é tão bem defendida hoje. Alguém gostaria de copiar a forma como a cultura islâmica trata mulheres para o nosso ocidente agora, para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V rapidinho, logo logo aplicar? Alguém gostaria de copiar os traços que os astecas, maias, fenícios, eles faziam com relação a crianças, sacrifícios humanos, cara. Eles faziam isso. É um traço cultural que ninguém quer fazer. Aí, neste mar de cultura, surge o cristianismo, né? Há cerca de 2000 anos atrás aí, e aparece a ideia de amar ao próximo, aparece a ideia de que você tem que cuidar dos necessitados, de que os ricos também têm responsabilidades com a carência dos mais pobres. Isso te soa familiar, né? Um valor muito interessante. Nós também temos aí a ideia de que as viúvas e os órfãos têm que receber cuidado e assistência do meio social e também de forma particular e privada. A caridade privada ela vai ser incentivada. Tudo isso são traços que o cristianismo trouxe. Outras culturas não tiveram apreço como o cristianismo teve por isso. E isso iria praticamente se espelhar, ou melhor, iria trazer por reflexo, né, nas práticas culturais. E quem é que ia ser beneficiado com isso? Mulheres e crianças, que eram as classes praticamente mais desprotegidas do mundo antigo. Pense bem, o mundo antigo ele era bélico. Ele era extremamente violento. As guerras elas eram muito frequentes, mesmo que microguerras, elas aconteciam com frequência assustadora e praticamente avassaladora sobre a vida daqueles que estavam naquela época, né? A escravidão era uma coisa praticamente comum. O mundo era escravocrata. As crianças eram vistas como inúteis, a menos que ela pudesse oferecer mão de obra, né? E quando ela crescesse que pudesse participar em algum meio, se tivesse viés econômico, né? Um voto censitário na Grécia, como por exemplo, tem que ter força econômica, tem que ser homem, participar da guerra, para poder você entrar na política, né? E a mulher, ela facilmente ela poderia ser vista como um peso. Afinal, raciocine bem, o homem, se ele tivesse desde a pré-história antiga, o cara que estava com a mulher, se ela tivesse grávida, se ela tivesse com uma criança, aparecia um predador, se a criança chorasse, a lentidão de uma mulher grávida andando poderia colocar em risco a vida do próprio homem. Ele bem podia fugir e deixar a mulher lá para ser devorada, né? Mas era uma coisa que, naquele contexto, naquela época, era aquele tipo de cultura. E você vê também que, em tempos antigos, a mulher ela também tinha uma desvalorização muito grande. Muito grande. Ela era usada para parir, para gerar filhos, em alguns casos administrar também, né, uma casa, um pequeno feudo, isso acontecia, nós tínhamos essas eventualidades também. E mesmo assim, a mulher, ela oferecia ao homem um gasto a mais. Logicamente, ela poderia oferecer filhos que poderiam cuidar desse cara mais para frente,
De toda forma, se ele não quisesse ser pai, se essa instituição de família não interessasse para ele, a mulher ela não tinha muita utilidade para o homem. E você pode ver até mesmo que alguns caras percebendo isso só faziam uso da mulher no meio social mesmo para aliviar o prazer sexual ou para fazer dela uma reprodutora. Isso era feito, né? A mulher ela poderia ser totalmente descartável, a criança também. Nós tínhamos culturas que eram praticamente infanticidas, né? Veja os espartanos. E detalhe, isso não era uma coisa, opa, perdão, isso não era uma exceção à regra. A antropóloga Laila Williamson, né, o nome dela vai aparecer aqui abaixo e o artigo dela também, né? No artigo ela deixa muito claro que no tempo antigo o assassinato de crianças por facas, sufocamento, afogamento, certo? Ser queimada também era uma coisa muito comum, não era exceção nas culturas, eram regras. Havia poucas culturas, como por exemplo os hebreus, né? Em alguma parte da história, os egípcios também pararam de fazer isso com crianças, e eles eram exceção, mas a maioria das culturas, os fenícios, por exemplo, mais e astecas, né? Eles eram infanticídios, eles matavam crianças com muita facilidade, os rituais envolviam, né, o sacrifício de crianças, então isso era uma prática comum. Isso vai acabar com a ascensão do cristianismo, então já houve praticamente uma melhora com relação às crianças. Então, no mundo antigo, enquanto o abandono de crianças era comum, os japoneses, romanos, aborígenes, certos chineses, eles faziam isso com uma frequência muito assustadora. Quando o cristianismo chega, e se você ficar curioso para saber, o cristianismo fala de crianças, vai lá em Provérbios, você vai encontrar regras de disciplina, vai sim, mas você vai encontrar muita coisa, certo? Do Antigo ao Novo Testamento, falando de como as crianças elas tinham que ser tratadas pelos pais, as regras que o livro de Deuteronômio oferece para a criação de filhos, a valorização do estudo das mesmas, que eles aprendessem a ler, a escrever, aprendessem as passagens bíblicas também, né? O cuidado que se tinha que ter com ele. Deus proíbe o sacrifício de crianças. Então, veja bem, a cultura judaico-cristã vem e vai ser um diferencial nesse mundo onde a morte de crianças era uma coisa praticamente comum, né, por via de regra. Vamos lembrar dos espartanos, né, o exemplo mais comum, em que a criança, quando ela tinha qualquer aparência de defeito, e para eles era sim, defeitos, né, no cinema eles são glorificados, são vistos como um povo heróico, né, mas os traços do que eles faziam com crianças era uma coisa horrível. E os espartanos são um exemplo praticamente o mais viável de mostrar aqui para vocês do que ele fazia, do que o tempo antigo fazia com crianças, era aquele povo ali, né? E era comum. E falando do caso de como os cristãos eles melhoraram a vida para mulheres e crianças, eu recomendo para você o livro do Tom Rowland. Deve ser assim que bota uma coisa na cabeça, certo? Aqui o meu português ele é bem resumido, quanto mais ele em qualquer outra língua estrangeira. Então, do jeito que eu ver aqui, eu falo para você. Ele tem um livro Dominion, vai aparecer aqui para você também. E nesse livro ele mostra como o cristianismo ele melhorou o mundo. E detalhe, o Tom ele é um escritor, historiador britânico ateu. Logo com o surgimento e a ascensão do cristianismo, os grupos menos privilegiados eles começaram a ser notados, a escravidão foi combatida, o abandono da mulher, que para aquela época a sua sobrevivência estava ligada sim à dependência de um homem. Então, quando a mulher passa a ser protegida por um casamento que não poderia ser desfeito, né, com exceção de algumas regras, mas o casamento tem que servir de proteção para a mulher, as próprias escrituras sagradas colocam a mulher como um vaso mais frágil, que ela deveria ser protegida pelo marido e respeitada. É o cristianismo que traz essa noção. Então, antes o estupro, que era uma coisa também comum em período de guerra, os cristãos, ainda que em período de cruzadas, em período de guerra, os cristãos fizessem, era proibido pela própria cosmovisão e passou a ser combatido tanto por líderes religiosos, como papas, como por reformadores. O estupro era pessimamente, era uma maldição, a visão do cristão. Então ele passou a ser combatido, o infanticídio também, a mulher começou a ser mais valorizada, você percebe pelas próprias ações progressivas do cristianismo com relação a isso. E você vai encontrar ensinos cristãos sobre isso. Na época de Jesus Cristo, por exemplo, quando no livro de João, capítulo 4, ele encontra a mulher samaritana, que era uma mulher adúltera, né? Já tinha praticamente aí acumulado uma certa quantidade de marido das outras, e Cristo fala com ela e pede a ela para que ela tire água. Cristo, um homem hebreu, não falava com samaritanos, quanto mais mulheres. Então ele chega, quebra o tabu, conversa com a mulher samaritana, pede, ele, homem, pede a ela que ela o ajude a dar água a ele para beber. A própria mulher samaritana fica praticamente abismada com o fato dele estar conversando
Cristo ignora a surpresa dela, ignora o tabu, ignora o preconceito, né? Ele falava com Marta, com Maria, ele tinha contato, certo, com as mulheres, coisa que era proibida para os homens naquela época, beneficiou com o perdão dele, trouxe prostitutas, né, praticamente ao arrependimento, era assim que ele via que tinha que ser feito a coisa. Isso mostrou que havia tabus a serem quebrados. Os discípulos se espantam com essas ações de Cristo, mas, note bem, Cristo não estava nem aí para esse tabu. Quando ele ressuscitou, as primeiras testemunhas de Cristo foram mulheres. Isso é uma coisa que ninguém que quisesse criar um documento histórico para ser levado a sério colocaria, porque a mulher não tinha peso de testemunha jurídica na época. Cristo não se importou de aparecer para elas. Os discípulos ouviram da boca delas que Cristo estava praticamente ressuscitado e eles correm atrás, né? Então, assim, Jesus Cristo não se importou que as primeiras testemunhas, as primeiras a pronunciarem a ressurreição dele fossem mulheres. Aí você vai dizer que um cara desse é machista para uma cultura tal como naquela época, né? E eu sei que você pode estar lembrando, mas é a questão da submissão da mulher ao homem, trazida pelas escrituras. Em um outro vídeo, eu posso abordar um assunto como esse na perspectiva histórica cristã, para você ver que tem muita coisa que foi distorcida sobre essa visão, certo? É uma visão bonita de proteção da mulher e da missão que eles têm para com o encontro com Jesus quando Cristo voltar, segundo a visão cristã. Mesmo assim, historicamente falando, o Tom Holland, em seu livro Domínio, ele mostra que houve vários benefícios, certo, que vieram com a ascensão do cristianismo para a vida das mulheres e das crianças. Veja bem, nas escrituras sagradas, as mulheres foram discípulos, foram evangelistas, elas foram líderes militares, elas foram juízes, elas foram profetas, né? Então, dizer praticamente que a Bíblia deu uma certa exclusão para a mulher é uma mentira. Entretanto, nós temos que observar o fato, né? A produção social, a forma como a sociedade se mantinha naquela época, ela dava sim uma prerrogativa para o homem, mas quando tinha uma mulher disposta a querer fazer aquilo ali, Cristo também não negava o trabalho dela. A questão é que nós não mudamos uma cultura de uma hora para outra, certo? De forma tão brusca. Isso seria uma revolução e geralmente aqueles que estão acostumados aos traços culturais na qual eles estão enraizados, eles não aceitam uma mudança tão rápida. Mesmo assim, os próprios hebreus tinham respeito por mulheres que eram juízes, por mulheres que eram militares, por mulheres que eram profetisas, certo? As discípulas, as evangelistas, tudo isso aí está registrado na Bíblia. Num tempo em que mulheres e crianças podiam ser consideradas inúteis, chega a religião cristã e dá uma supervalorização para elas. Inclusive, é da própria noção cristã do mundo que vai surgir a noção de direitos humanos, né? Você não poderia esperar isso de uma cultura islâmica, de uma cultura chinesa, de uma cultura árabe, certo? De forma nenhuma. Não, de uma cultura peça tão pouco, né? Isso aí vem de uma cultura cristã. São os cristãos que vão dar ao mundo o embasamento para que a noção de direitos humanos, proteção de minorias, seja colocada. Para você ter uma ideia, o livro de Tiago, ele diz que o fator de comprovação de que uma religião de fato ela também é verdadeira é aquele que cuida das viúvas, mulheres, né, e das crianças órfãs. Então, como é que uma religião que traz esse preceito poderia ser nociva para as mulheres? Não. As mulheres melhoraram muito e elas devem muito à religião cristã, porque elas passaram a ser valorizadas. Inclusive, né, por mais que se diga que homens e mulheres são diferentes na Bíblia, o próprio livro de Romanos, Paulo em suas epístolas, ele é muito claro em dizer que todos são iguais perante Deus. Não há homem, mulher, grego, gentil, certo? Nenhum estrangeirismo, nenhuma etnia diferente para Deus. Todos são iguais. E para fazer aqui um final de vídeo, né? O Tom Warren, ele também diz que assusta o fato de que nas culturas ocidentais a saturação dos valores cristãos ela em alguns cansa e outros passam a negá-las e nós já temos praticamente projetos políticos também perspectivas educacionais das quais os valores cristãos estão sendo retirados e isso é temeroso para o futuro, né? Porque as pessoas precisam embasar os valores em algum tipo de preceito, em alguma fonte que o questionamento não venha sobre ele. E naquele momento, ou que o questionamento vindo, ele possa ser defendido. E hoje a modernidade está ficando cansada dos valores cristãos que fizeram tão bem para a humanidade. E eu não vejo praticamente que o mundo esteja melhorando tanto espiritualmente como no trato com as pessoas. Estamos ficando mais separados, estamos ficando cada vez mais facciosos, mais tribais com relação a isso, enquanto acompanhamos que uma sociedade baseada nos preceitos cristãos estão morrendo, né? E é temeroso. Isso praticamente é um futuro que assusta.
O meu ponto aqui com você é que a religião cristã fez sim, bem, para todo mundo, para mulheres, para crianças, etc. Ela foi um benefício geral, ela foi uma grande contribuição de Deus à história. E esses valores, eles têm que ser preservados através de instituições e da cultura. Eu sou totalmente contra o combate aos valores cristãos, e eu percebo isso acontecendo em universidades, em escolas, certo? Infelizmente, né? Mas aqui é a minha contribuição para vocês. Concluímos o vídeo. Curte, comenta, compartilha aí, certo? Deixa o seu like, agradeço demais aí, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.